Então vamos começar falando dos graus de parentesco evolutivo entre as plantas. A gente vai usar uma árvore filogenética. Essa árvore filogenética ela mostra as descendências, né, os graus evolutivos de parentesco entre uma espécie ou um grupo de seres aí, de organismos. A gente tem que, lá na base, né, dessa árvore, a raiz, está o ser mais, o ancestral de todos, que vem depois. Na ponta, no último ramo, nesse caso aqui, que é a angiosperma, ela é o ancestral mais recente na história evolutiva das plantas. As cianobactérias pertencem ao reino Monera, né, são procariontes, e eles têm a clorofila A. Todos que vêm depois nesse ramo aí dessa árvore vão apresentar essa característica. Então isso já mostra um elo entre elas. Por que não coloca um animal aí? Porque o animal não tem clorofila A. Então ele já está no outro ramo, né, nessa árvore da vida que tenta representar aquilo que se conhece até então e que se tem para mostrar a evolução dos seres. As cianobactérias, né, vão se produzindo quando depois de um tempo aparecem novas evidências. Aparece a clorofila B, aparecem os carotenoides, que são pigmentos que junto com a clorofila ajudam na questão da fotossíntese. Isso leva ao surgimento das briófitas, que é aquele grupo de plantas que veio para o ambiente terrestre, né? Apesar de ter também em ambientes aquáticos, como a gente já falou, não marinho, mas sim de água doce. Essas briófitas então vão se reproduzindo, né? Vai acontecendo uma série de especificações ao longo do tempo e surge uma nova característica que elas não têm. Por isso que essa nova característica aí está acima, que é o surgimento de vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva vão proporcionar o aparecimento de um novo grupo, que é o grupo das pteridófitas, onde a gente já falou, né? As cavalinhas, os xaxins e etc. Passa-se o tempo, né? E pteridófita tem ainda clorofila A e B, tem os carotenoides. Quem vier depois, nesse caso aí, vai apresentar as características de baixo. Veja que essa é a sequência, isso as liga em um mesmo grupo. Surge então, além da presença de vasos que todas já têm, surge uma nova coisa que elas não têm, para proteger o seu embrião ali, que vai ser transportado, não é? Ou pelo vento, ou por um animal, que é a semente. Então veja que semente vai dar uma origem a um novo grupo, que é o grupo das gimnospermas, e que só vai ter semente quem está nesse galho, nesse ramo superior aí. Os de baixo não tem essa característica. Veja que é uma questão, é uma sequência onde as características favoráveis vão se acumulando. Passa o tempo, então surge o novo e último grupo que a gente tem conhecimento, que é o grupo das angiospermas, que vão ter, além da clorofila A e B, dos carotenoides que estão representados aqui, dos vasos condutores, da semente. Nas gimnospermas, a semente é nua. E isso não é um bom atrativo para os animais. Aí aparece nas angiospermas um ovário desenvolvido da flor, né? E aí também elas têm flor, além de fruto, né? Tem o fruto e a flor, no caso o fruto é oriundo aí da flor. E a parte da flor que vai dar origem ao fruto é, nesse caso aí, o ovário. E isso é um atrativo bem gostoso, bem vistoso, bem cheiroso para os animais, para levar e facilitar o povoamento, né, das angiospermas, que são elas que dominaram de fato o ambiente terrestre. Então a gente vai ter o último grau aí, o mais recente. Tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor, fruto e a semente que os outros têm. Então essa é coisa rápida, só para a gente se ligar no assunto. Vamos então agora falar sobre as briófitas, o ciclo reprodutivo. Então vamos a outro esquema, né? Vamos observar aí um desenho, né, que foi feito para mostrar o ciclo reprodutivo das briófitas. As briófitas elas apresentam alternância de geração, né, ou metagênese, e esse ciclo de vida, ou ciclo reprodutivo, é um ciclo haplo-diplo-bionte. Esse ciclo vai ter uma fase adulta haploide e uma fase adulta diploide.
mesmo o indivíduo adulto. Então a gente vai ter o seguinte, observa aí o gametófito. O gametófito é a parte duradoura, a gente já viu, é a parte que faz fotossíntese, ele tem a radícula, tem o cauloide, né? E tem os filóides, que são as folhinhas primitivas verdes aí, que vão fazer a fotossíntese, as partes verdes que fazem a fotossíntese. Nesse caso das briófitas, a gente vai ter um gametófito masculino e um gametófito feminino. Quando as plantas têm sexos separados, a gente vai dizer que elas são dioicas. Nesse caso, a exemplo de estudo, a gente está vendo o musgo, que é um ser que tem gametófito masculino e gametófito feminino. É uma planta dioica, com sexos separados. O gametófito masculino, que é haploide, assim como o feminino, né? Só tem metade do número de cromossomos dentro das suas células. Esse gametófito, na parte de cima dele, então imagina que eu sou o gametófito, né? Eu sou o gametófito. Eu sendo o gametófito, eu vou ter na minha parte de cima um local para produzir gameta. Esqueça isso não. Gametófito produz o quê? Eita, além de fotossíntese, é aquele esquema todo. Mas em questão de reprodução, eita, gametófito, gameta. Você já se liga aí. O local do gametófito masculino que produz gameta, digamos que é aqui na minha cabeça, se chama anterídeo. E ele vai produzir um gameta masculino chamado anterozoide. A gente faz uma analogia com o espermatozoide, porque também eles são móveis, eles têm uma cauda, é uma célula, né, com material genético ali dentro, que vai nadar por conta desse flagelo, dessa cauda. No gametófito feminino vai existir um local, né, em cima dele, de produção de gametas femininos. Esse local se chama arquegônio. E qual é o gameta produzido no arquegônio? Se chama oosfera. Oosfera. O nome é chato, né? Oosfera, se lembra? Anterozoide. Opa, anterozoide é masculino porque lembra espermatozoide. Oosfera aí, a gente lembra de uma coisa mais arredondada, de um ovo. Então, opa, é um gameta feminino, que se assemelha ao óvulo, né? Que também é arredondado. Nesse caso, a oosfera, que é o gameta, ele é imóvel. Ele vai ser produzido ali no arquegônio e fica lá. O anterozoide produzido no anterídeo, ele é móvel, então ele nada até encontrar ele. Então, tá lá as duas plantinhas, né? E aí chove. Olha que tem que haver água, tá ligado? Que eu falei da água. Quando bate uma gota de chuva, né? Ou o camarada tá regando ali, essa gota de chuva que bate sobre o anterozoide, o anterídeo, libera, então através de várias gotículas, né, quando o impacto dela, liberam ali os anterozoides. Esse anterozoide caindo sobre um gametófito feminino e bem próximo ao arquegônio dele, ele vai nadar em direção à oosfera, que está dentro do arquegônio. Percebem aí? Quando esse arquegônio, então, recebe esse gametófito, ou melhor, recebe esse gameta anterozoide, que ele se junta à oosfera, ocorre a fecundação. Popularmente a gente diz que é uma fecundação oogâmica, porque ocorreu na presença da água. Ficou popular usar esse termo. Por isso que a gente fala que briófitas dependem de água para reprodução, para transportar o gameta masculino para lá. Quando ocorreu a fecundação, esse vai juntar agora, né, N do anterozoide, metade da informação, com N da oosfera, metade da informação. N com N, N mais N, matematicamente falando, 2N. Aí agora eu tenho o zigoto. Esse zigoto começa a sofrer multiplicação. 2, 4, 8, 16, 32. E aí vai acontecer um esquema legal. Deixa eu pegar um material aqui para explicar a vocês. Então, quando ocorre a fecundação, esse zigoto começa a crescer. Ele crescendo dentro do arquegônio, ele vai, imagina que isso aqui é o arquegônio, né? Isso aqui está, né, em cima do gametófito feminino. E é mais ou menos isso aqui, o arquegônio, essa bolsa, né, chia, né?
chia. E aí imagina que ele está crescendo aqui dentro, e isso aqui, essa parte aqui, é o embrião se desenvolvendo. Ele começa a crescer e vai crescendo, aí empurrando. Pum. Quando ele faz esse crescimento, esse material, esse vestígio do arquegônio, né, que arrebentou o arquegônio, vai fazendo esse embrião se desenvolver e virar o esporófito. Quem assistiu a aula anterior, né, tá ligado nisso, que essa é a parte 2. A gente viu que o esporófito, ele vai ter uma haste e uma cápsula, né, que é onde vai ficar o órgão reprodutor dele. Sobre essa cápsula, a gente vai ter esse espécie de boné, né, que ficou aqui, do amboina, que é vestígio de quem? Do arquegônio da planta mãe. Porque o esporófito cresce sobre a planta mãe, no caso da briófita, mais especificamente aqui do musgo. Essa capinha aqui se chama calíptra. Então veja que o esporófito, ele é N ou 2N. Ele não foi resultado da fecundação, anterozoide N, oosfera N, então ele é 2N. Isso daqui, que era do arquegônio, que é a planta mãe, que é N, obviamente a calíptra também é haploide. Então essa capinha haploide, vestígio lá do arquegônio, e aí a ponta dele, a haste, então imagina que está crescendo aqui na cabeça, né, na parte de cima da fêmea, né, no caso do gametófito feminino. E dentro dessa cápsula aqui, a gente vai encontrar sobre ela a calíptra. Abaixo dela a gente vai encontrar uma, digamos aqui meus dedos, né? Seria uma espécie de opérculo de capa dele mesmo, né? Uma capa, feita aquela capa que a gente vê nos peixes, cobrindo ali as guelras dele, os peixes de água, os peixes ósseos, né? Que protege as guelras, que a gente não vê no tubarão, que é aberta. Essa cápsula aqui dentro dela vai existir, que é o esporângio, vai ter o esporângio, que é o local produtor de esporos. Então eu tenho esporófito, produz esporos, gametófito produz gameta. Dentro aqui o esporângio tem um conjunto de células mãe, 2N, já que ela é 2N, essas células mãe são 2N. Essas células 2N, para formar os esporos, elas vão formar por meiose. Então se eu tenho 2N, eu vou me dividir. As minhas células, o material genético delas se separa, né, durante o processo de formação desses esporos. Então os esporos são N, haploides. Quando esses esporos começam a crescer aqui dentro, e para sair, isso aqui vai ter que ressecar a calíptra, né, que veio do arquegônio, vai ressecar e vai cair. Quando isso cair, a cápsula, né, o opérculo, a casquinha dele, que recobre aqui, né, o esporângio, ela vai se abrir. E se o clima estiver seco e com vento, esses esporos vão ser arrastados. Então é essencial, preferencialmente, que haja um clima seco e com vento para levar esses esporos, transportá-los, feito uma poeira que você joga. Quando esses esporos caem em um ambiente propício, né, com sombra, com umidade, com uma quantidade boa de água, eles vão germinar e vão formar uma estrutura bem filamentosa, bem fininha, chamada de protonema. Sobre esse protonema vai se formar, que é o gametófito jovem, vai se formar o gametófito adulto, que é N. E cada um desse gametófito que cresce aí, que se originou desse protonema, vai ser do mesmo sexo. Então, masculino. Se eu for formar outro gametófito, vai ter que ser outro esporo que vai cair e vai formar um gametófito feminino. E aí o ciclo se repete. Perceberam? Então, vamos ver se a gente entendeu. Gametófito produz, reprodutivamente falando, gameta. Esporófito, esporos. Quem cresce sobre quem? O esporófito cresce sobre o gametófito. Quem é que vai... qual o local do esporófito, né, que produz os esporos? O esporângio, que fica ali na cápsula, com células 2N que sofrem meiose e formam esses esporos.
caem, germinam, formam protonemas, você desenvolve um gametófito jovem, eu sou gametófito, e gametófito masculino vai ter um local de produção de gametas masculinos. Esse local se chama anterídeo. O gameta, anterozoide. O outro gametófito que estaria aqui ao meu lado, feminino, vai ter um local de produção de gametas. Nesse caso, eu chamo de arquegônio. O gameta é a oosfera. Veja que para o gameta ser transportado para lá, precisa da água para ajudar nesse transporte. Quando chega até aqui em cima da planta feminina, né, do gametófito feminino, ele nada em direção à oosfera, ocorre a fecundação, volta a ser 2N. Então veja que a planta tem duas fases adultas, uma haploide, que é o gametófito, e sobre a fêmea, o gametófito feminino, vai crescer outro indivíduo adulto chamado esporófito, que aí suas células mãe lá na cápsula, no esporângio, sofre meiose, forma esporo e a coisa se repete. Ok? É isso, espero que vocês tenham gostado, gente. Quem curtiu a aula, gostou, compartilha, né? Dá um like aí, faz pergunta, fica à vontade. E não deixa de seguir os próximos vídeos aí e espalhar o conteúdo. A ideia é espalhar a semente da informação. Bons estudos e sucesso para vocês.